Escolhi um tema para nossa meditação nessa manhã, vivendo no mundo sem pertencer a ele. Como que nós conseguimos viver num mundo onde, no tempo certo, na hora certa, dentro daquilo que Deus, na sua soberania, nos colocou, sem pertencer a ele. E o versículo que nós vamos ler nessa manhã é Romanos 12, 2, que vai nos mostrar a vontade de Deus dentro das nossas vidas aqui no mundo, estando no mundo, mas sem ser do mundo. É confuso, né? Ontem eu estava ali na Fundação Casa, e eu falei um pouco sobre isso para os meninos, e ali eles falaram assim, mas como? Se a gente está aqui, e a gente não está aqui? Falei, é estranho, né? Ele falou, eu já senti isso. Quando eu usei alguma coisa aí, eu estava aqui, só que eu não estava aqui. Você vai sentir algo verdadeiro, que é a palavra de Deus que nós vamos ministrar nessa tarde. E aí nós conversamos a tarde toda. Mas para nossa manhã, eu quero ler então Romanos 12 e 2. Diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem. O que significa isso? Amoldar significa pegar forma. De uma outra tradução, que eu vou ler aqui, diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Não imitem os padrões desse mundo. E como que nós podemos viver dessa forma? Primeiro nós temos que entender que a nossa adaptação não é o nosso comprometimento em ser igual ao mundo. Nós não podemos nos comprometer a ser igual ao mundo. E eu não preciso dizer, irmãos, até não temos tempo aqui, eu também creio que não preciso mencionar as coisas que nós estamos vendo, as coisas que nós estamos vivenciando, ou melhor, tentando não fazer parte desse mundo, as coisas que têm acontecido, né? O ocultismo, as modas e tudo mais. Nós temos que viver numa sociedade, viver no meio de culturas diferentes, estilos de vidas diferentes, porém, sem ser iguais a essas pessoas. Nós temos que lembrar que Jesus nos deixou o maior exemplo. Jesus vivia no meio de pecadores, irmãos. E muitas vezes ele era apontado por isso. Mas Jesus vivia no meio de pecadores, da mesma forma que nós vivemos. E somos um pecador. Somos pecadores, mas Jesus não. E Jesus, sendo santo, 100% homem e 100% Deus, e vivendo aqui no nosso meio, sem pecado, ele viveu no meio de pecadores. Para mostrar o quê? A verdade. Para trazer o quê? A vida, as coisas do reino. E esse exemplo cabe a nós. Vivermos aqui nesse mundo, sem nos misturarmos, sem nos corrompermos com as coisas desse mundo. Segundo ponto, Deus é imutável. Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O tempo de Deus é diferente do nosso. E nós estamos aqui no tempo que Deus nos colocou, para vivermos aqui no tempo que Ele nos determinou. Nós estamos inseridos no tempo e o contexto que Ele nos coloca, para que nós possamos mostrar para esse mundo que nós somos diferentes. Testemunhar de Jesus,
para esse mundo. E a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é imutável para as nossas vidas, né? Os princípios de Deus permanecem inalteráveis. A palavra de Deus em Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras jamais passarão. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa garantia de saber que Deus é fiel e que Ele não vai mudar. Por isso nós também devemos nos manter firmes, imutáveis, nos padrões e princípios da palavra de Deus. Nós podemos viver aqui nesse mundo exatamente segundo os princípios desse versículo. Primeiro, renovação da nossa mente. O que significa isso, irmãos? A nossa mente tem que ser renovada dia após dia, através da palavra, através da oração. Nós temos que buscar o conhecimento, buscar a sabedoria e ter o discernimento de viver aqui no mundo corrompido através da palavra de Deus. Na busca de nos alimentarmos com a palavra do Senhor para as nossas vidas. Para que nós possamos ter a sabedoria, para que nós possamos exercer o discernimento em caminhar nesse mundo conforme os padrões bíblicos, conforme os padrões cristãos. Discernimento espiritual, isso é muito importante, porque quando nós evitamos ser influenciados pelos valores contrários da fé cristã, nós mostramos para o mundo que nós somos diferentes. E o mostrar para o mundo que nós somos diferentes, nos dá a autoridade de testemunharmos de Jesus. Quando nós não fazemos isso, nós não temos nenhuma autoridade de falar sobre Deus. Nós não temos autoridade de falarmos sobre a palavra. E muito menos as pessoas vão acreditar num Deus que pode nos colocar no mundo sem pertencer às coisas desse mundo. Buscarmos um relacionamento íntimo com Deus e aprendermos a diferenciar o que é bom e aceitável aos olhos do Senhor. Isso é discernimento espiritual. Testemunho em meio à sociedade, irmãos. Nós estamos aqui no mundo para brilhar a luz de Jesus. Nós estamos aqui no mundo para ser o sal da terra. Em Mateus 5, de 13 ao 16, nos diz a respeito disso. Nós temos que ser o sal, nós temos que dar o gosto, o sabor agradável. Mas nós não podemos ser alienados de ultrapassar esse sal, para que não fique muito salgada a comida, né? Senão ninguém vai querer. Mas nós temos que mostrar que nós somos temperados com a palavra do Senhor. Que o nosso sal, que a nossa luz resplandeça ao mundo aí fora, para que nós possamos viver com um compromisso com o Senhor e testemunhar em meio à sociedade. Santidade e compromisso com Deus, irmãos. Isso é muito importante. Não podemos nos comprometer a nossa fé para agradar o mundo aí fora. Muitas vezes nós somos iludidos e caímos em armadilhas do inimigo e acabamos por manter a boa reputação, por manter uma boa amizade, por manter, estar dentro de uma sociedade com culturas diferentes, nós acabamos deixando a nossa fé e agradando o mundo. Nós temos que nos manter firmes, nós temos que nos manter inabaláveis, dentro de uma cultura, dentro de uma geração onde tudo pode, tudo é normal, você é quadrado, você é alienado, mas nós temos que ter o bom tempero para que possamos ser aceitos. Aliás, nós não deveríamos pensar em ser aceitos, mas a palavra de Deus ser aceita pelo mundo aí fora, através das nossas vidas. Porque nós não estamos aqui para agradar homens, mas sim ao nosso Deus. E por isso, a dependência do Espírito Santo é muito importante.
O Espírito Santo é aquele que nos conduz, aquele que nos alerta, aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos impede de fazermos as coisas que desagradam ao reino, as coisas que desagradam a Deus. Ontem eu estava falando, quando você faz alguma coisa errada, você sente o quê? Eu sinto que não está muito certo as coisas, eu sinto alguma coisa dentro de mim. E quando você continua fazendo as coisas erradas, aquilo já não vai esfriando dentro do seu coração e acaba sendo normal? Chega um momento que o que eu faço, não sinto mais que está errado. E na nossa vida é a mesma coisa, irmãos. O Espírito Santo, ele toca no nosso coração, ele mostra que nós estamos errados. Mas nós podemos esfriar o Espírito Santo na nossa vida, através de constantes erros, seguidos erros, e nós acabamos esfriando aquilo que nos alerta que é errado para as nossas vidas. Por isso, é impossível viver uma vida transformada sem a ajuda do Espírito Santo. Então, quando nós renovamos a nossa mente através da palavra de Deus, através da oração, quando nós temos o discernimento espiritual, quando nós damos testemunho em meio à sociedade, buscamos o compromisso com Deus através da nossa santificação. Buscar a nossa santificação é buscar nos colocar diante de Deus todos os dias da melhor forma possível. E vivendo na dependência do Espírito Santo, nós vamos saber, nós vamos ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Que nessa manhã nós possamos entender que as nossas vidas podem ter e deverá ter sempre o melhor de Deus, porque Ele quer o melhor para seus filhos. Mas nós temos que viver em conformidade à vontade do Senhor, e não conforme o mundo aí fora, conforme a cultura dessa geração, desse mundo que já está corrompido e quer corroer as nossas vidas, quer corromper as nossas vidas também. Que nós possamos ter o discernimento do Espírito Santo em cada momento no nosso caminhar, e que a nossa fé cristã possa ser maior do que as coisas que o mundo aí fora oferece, para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, e que nós possamos viver o esplendor de Deus para as nossas vidas, buscar a nossa santificação para a honra e glória do nosso Senhor. Amém?